Bem, irmãos, vamos para a nossa terceira aula, onde nós estamos analisando, ou vamos analisar, a segunda carta do apóstolo Pedro. E como você vê aí na sua tela, nessa aula nós vamos começar a analisar o texto propriamente dito. Na aula passada, nós fizemos uma introdução à carta de 2 Pedro, ok? Então, essa é uma introdução muito importante para que a gente compreenda o texto da segunda carta de Pedro. Por isso, vamos aqui nos lembrar um pouco do que nós vimos na aula passada. Em primeiro lugar, eu falei para vocês a respeito da ocasião. Isso é muito importante. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, a sua segunda carta, ele estava em Roma, próximo do final da sua vida. E o apóstolo Paulo já havia sido martirizado. O apóstolo Pedro sabia que a perseguição por parte de Nero, ela era iminente para aquela região da Ásia. Por isso, então, o apóstolo Pedro escreveu para as igrejas que estavam localizadas na região da Ásia, que foi amplamente trabalhada pelo apóstolo Paulo. Então, a principal teoria é que o apóstolo Pedro escreveu esta carta para igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo na região da Ásia, sendo que Paulo já havia sido martirizado. Estava próximo de Pedro ser martirizado, e sendo que a perseguição estava prestes a se instaurar ali. E também tinha um outro fator importante, que o apóstolo Paulo havia trabalhado muito naquela região, inclusive por meio do seu discípulo Timóteo, era a questão dos falsos mestres, que a cada dia que passava se intensificava, certo? Nós vamos comentar bastante sobre isso nessa aula de agora. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta como sendo uma carta de alerta e também sendo uma carta de preparação. Então, alerta e preparação para quê? É um alerta quanto aos falsos mestres e uma preparação para como lidar com as tribulações. É um chamado, a segunda carta de Pedro é um chamado à perseverança, ok? É por isso que eu mostrei para vocês vários textos onde se percebe que o tema dessa segunda carta de Pedro é um tema de alerta. Pedro está querendo lembrar aquelas igrejas daquilo que eles foram ensinados, para que eles se mantivessem firmes, para que eles não decaíssem da fé, ou seja, daquilo que eles haviam recebido por parte dos apóstolos. Então, que nem os falsos mestres, nem a iminente perseguição, especialmente os falsos mestres, isso é o principal tom da carta, que nada os fizesse decair daquilo que eles haviam recebido dos apóstolos, ok? Então isso aqui é o que nós precisamos nos lembrar da nossa última aula, da nossa aula introdutória. A partir de agora, então, nós vamos começar a analisar o texto bíblico, certo? Começar então, verso a verso, a analisar toda a segunda carta de Pedro. Bem, como eu apresentei para vocês na apresentação dessa matéria, as nossas análises elas vão começar sempre apresentando o esboço da sessão, ok? Então nós vamos tentar aqui colocar na sua mente o esboço do livro de 2 Pedro. E o nosso esboço começa com a saudação. Então, a primeira sessão da segunda carta de Pedro, assim como das demais cartas,
é uma saudação. Então, todas as cartas, com exceção de Hebreus, certo? Da carta aos Hebreus, elas contêm uma saudação no início. E, pessoal, se você já tem assistido a alguma outra matéria de análise comigo, você já deve ter percebido que eu tenho enfatizado que as saudações no Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, elas são muito importantes de serem analisadas, porque elas já nos apresentam um certo tom do que o autor vai tratar. Por vezes, é na saudação que o escritor bíblico já nos apresenta o assunto da sua carta. Então, por isso é que nós vamos agora dar uma boa analisada nos primeiros 2 versículos da segunda carta de Pedro. Esses 2 versículos estão aí na sua tela. Na saudação, o apóstolo Pedro, ele começa se identificando. Ele diz aqui, Simão Pedro. 2 detalhes são importantes aqui na identificação de Pedro. O primeiro deles é que essa palavrinha Simão, ela já provoca uma certa disputa entre os estudiosos, porque em alguns manuscritos você tem aqui, aparecendo lá a forma grega, Simão. Outros manuscritos você tem escrito em grego a forma hebraica, que é Simeão. Os estudiosos, a grande maioria, concorda que esta segunda forma, ela é a mais possível, mais provável de ser a original. O que corrobora a tese de que, de fato, é o apóstolo Pedro o autor dessa carta e não o impostor. Porque um impostor grego naquela época, escrevendo ou com desejo de escrever para leitores gregos, dificilmente usaria o nome de Pedro na forma original, que é a forma hebraica Simeão. Então você tem aqui Simão Pedro. Um outro detalhe importante também aqui dessa identificação é que o apóstolo Pedro está utilizando as 2 formas mais conhecidas do seu nome. Uma forma hebraica, uma forma judaica, que é Simão, e o seu nome mais conhecido na forma grega, que é Pedro, ok? Então aqui você pode ter uma indicação de que Pedro está escrevendo para um público misto, muito embora é certo que a quantidade de gentios nas igrejas para quem Pedro está escrevendo é realmente maior do que a quantidade de judeus. Depois o apóstolo Pedro, ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo, ok? Então a palavra servo aqui, pessoal, é a tradução da palavrinha grega doulos, que aparece, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 11, quando o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos o seguinte: o maior dentre vós será o vosso servo. Então o apóstolo Pedro aqui, ele antes de se identificar como apóstolo, ele se identifica como servo. Isso traz uma lição, pessoal, muito importante para as nossas vidas, especialmente para você, que assim como eu, é pastor em uma igreja local. Na essência do ministério do Senhor Jesus Cristo, existe a servidão amorosa. Então, o pastor, o apóstolo, o presbítero, enfim, todos aqueles que ocupam uma liderança diante do povo de Deus, eles não são patrões do povo de Deus. Muito embora eles lideram, mas eles lideram
a serviço do povo de Deus. Então, nós que somos pastores, assim como Pedro sendo um apóstolo, nós precisamos saber que, antes de mais nada, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, Pedro se identifica aqui como um servo e como um apóstolo de Jesus Cristo. E a identificação de Pedro como apóstolo aqui, pessoal, ela é de fato muito importante, ela serve ao propósito da carta. Se você for perceber, em outras cartas do apóstolo Paulo, ou mesmo na carta de Tiago, você vai ver que eles não fazem questão, em vários momentos, de utilizar os títulos mais importantes à vista dos homens que eles possuem, como, por exemplo, o título de apóstolo. Geralmente o termo servo é o mais preferido por eles. Porém, quando a carta exigir a autoridade apostólica, a afirmação da autoridade apostólica, então os escritores bíblicos utilizam, como é o caso aqui do apóstolo Pedro. Na sua carta, onde ele vai ter que lidar com os falsos mestres, a afirmação da sua autoridade apostólica é algo importante de ser feito. Por isso que o apóstolo Pedro aqui decide não só se chamar de servo, que é a principal forma como ele se enxerga, mas também um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E então, pessoal, você tem aqui a afirmação não só do remetente, no caso Simão Pedro, agora você tem uma afirmação dos destinatários, quando ele diz aqui aos que. Depois do apóstolo Pedro, então, se identificar, ele agora, como você pode ver marcado na sua tela, ele vai falar a respeito dos seus destinatários. Porém, pessoal, a forma como ele descreve os seus destinatários é uma forma genérica, uma forma que não especifica muito bem quem são os destinatários. Porém, identifica aqui a identidade teológica, a identidade espiritual dos destinatários. E eu quero dar uma certa atenção ao que o apóstolo Pedro diz aqui, porque, pessoal, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, no meu ponto de vista, é uma das principais bases da soteriologia calvinista no Novo Testamento. Eu, por vezes, não entendo por que esse texto não é muito utilizado nas defesas, por exemplo, da doutrina da graça irresistível de Deus. Porque aqui você tem uma prova irrefutável e clara de que a salvação é uma obra soberana de Deus, ok? Especialmente no que diz respeito à fé. Então, neste momento em que eu gravo esta aula, algum tempo atrás passou um debate na televisão entre um pastor calvinista, no caso ali foi o pastor Marcos Granconato, e um pastor arminiano, Carlos Vailate. Você pode encontrar esse debate no YouTube, onde você teve um certo momento no debate em que o pastor arminiano, com muita clareza, afirmou que a fé não é um dom de Deus, que a fé é uma obra humana. Ele afirmou que, inclusive, fé não é uma obra meritória, mas é algo que nós utilizamos, que nós realizamos. Não é algo que Deus nos dá. Ele, inclusive, refuta vários textos citados pelo pastor Marcos Granconato em defesa do pensamento calvinista de que a fé é um dom de Deus,
citando inclusive vários textos com erros exegéticos básicos, certo? Como, por exemplo, quando ele cita um texto lá, se eu não me engano, de Filipenses, onde claramente o apóstolo Paulo está falando de uma fé salvífica, e ele diz que ali é uma confiança em Deus diante da perseguição. Outra vez, quando ele cita Hebreus capítulo 12, quando fala lá a respeito de Jesus como o autor e consumador da nossa fé, que ele comete uma falácia exegética básica de analisar simplesmente a palavra, o seu sentido do dicionário da palavra e não a forma como aparece no contexto. Eu penso que naquele debate, esse texto deveria resolver a questão. E em qualquer debate a respeito de a salvação é uma obra monergística, ou seja, é uma obra apenas de Deus, ou a salvação ela é uma obra de Deus em conjunto com a resposta humana em fé. Eu creio que esse texto aqui, ele nos ajuda a resolver essa questão. Veja aqui que o apóstolo Pedro diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que é tão importante? Primeiro, você precisa entender o que é que Pedro está querendo dizer com conosco, aos que conosco, ou seja, aos que assim como nós. Nós quem? Pelo contexto, o apóstolo Pedro pode estar aqui se referindo aos apóstolos, ok? Então, ele está escrevendo uma carta às igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, sendo Pedro igualmente um apóstolo. Então é como se Pedro estivesse falando para eles a respeito dos apóstolos. Vocês obtiveram fé, assim como nós, os apóstolos, obtemos. Aqui, pessoal, o apóstolo Pedro, ele provavelmente está já querendo mostrar para os seus leitores que existe um fator de igualdade entre os apóstolos e os demais cristãos, que diferentemente daqueles falsos mestres, daquelas seitas gnósticas que estavam começando ali, que afirmavam que existia a classe das pessoas mais iluminadas, os mestres, aqueles que eram mais próximos de Deus, e os menos iluminados, aqueles que faziam parte do povão, digamos assim. Então o apóstolo Pedro está dizendo que quando o assunto é salvação, quando o assunto é a restauração do nosso relacionamento com Deus, da justiça que vem de Deus, existe uma igualdade entre os apóstolos e os demais cristãos. Então, por que os apóstolos, eles são iguais aos demais cristãos no que diz respeito à salvação? O que torna eles iguais, irmãos, é porque nenhum deles trabalhou para obter a salvação. Veja que ele diz aqui, aos que conosco obtiveram fé. Veja aqui, obtiveram fé. O grande ponto desse versículo que apoia a doutrina calvinista, pessoal, é que a palavra obter na língua grega, ela pode ser traduzida de duas palavras gregas. A palavra obter na língua portuguesa, ela pode ser a tradução de duas palavras gregas. Você tem a palavrinha lambano, que é você simplesmente receber algo, mas a palavrinha escolhida aqui pelo apóstolo Pedro não foi a palavrinha lambano, foi a palavrinha
lanchano. O que significa a palavra lanchano? Ela também significa receber, mas ela implica um tipo de recebimento mais específico, mais detalhado. Que tipo de recebimento é esse? É um recebimento que você tem que está completamente fora do seu controle. É algo que você não merecia, é algo que você não tinha, é algo que você não tem mérito algum, é algo que depende simplesmente de uma decisão ou de um fato completamente alheio a você. Tanto é que essa palavrinha lanchano, ela é a palavrinha que traduz quando você recebe algo por sorte. Por exemplo, em João capítulo 24, capítulo 19, versículo 24, você tem lá os soldados diante da cruz do Senhor Jesus Cristo e eles estão discutindo a respeito das vestes de Cristo. E então eles dizem, não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Então, pessoal, a palavra aqui traduzida por a quem caberá, ou quem vai receber por sorte, é a palavrinha lanchano. Então, também essa palavrinha é utilizada lá em Atos, quando o apóstolo Pedro diz que Judas tomou parte conosco deste ministério. Judas recebeu o apostolado do Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus quem decidiu escolher Judas para receber o apostolado dentre um grupo muito maior de discípulos, irmãos. O Senhor Jesus não tinha apenas os 12. Ele tinha um grupo muito grande de discípulos e ele escolheu Judas para receber o apostolado. Por isso, pessoal, os principais comentaristas segundo Pedro são unânimes em dizer que aqui você tem um texto claro a respeito da soberania de Deus na salvação. Aqui o texto implica que a escolha é soberana da parte de Deus e não algo que dependa de qualquer forma do recipiente. É essa a ideia da palavra lanchano. Não depende em nada do recipiente. Depende unicamente da escolha. Porém, pessoal, muitos arminianos vão dizer exatamente isso, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Deus, ele oferece a sua graça. Porém, pessoal, aquilo que o texto nos diz que é dado, ou seja, que é obtido pelos crentes como algo fora do seu controle, é a fé. Veja que o apóstolo Pedro diz, aos que conosco obtiveram fé. Ou seja, se nós cremos em Deus, isso não foi algo que nós realizamos, foi algo que nós obtemos. Deus escolheu, Deus decidiu aqueles para quem ele iria dar a fé. Isso, irmãos, é algo que provoca um verdadeiro nó na nossa mente. Porque Deus chama todas as pessoas a crerem. Então isso nos dá a ideia de que Deus quer e as pessoas são capazes de crer. Porém, o texto aqui nos diz que sim, vamos pegar a verdade de que as pessoas são capazes de crer. Mas elas só decidirão crer se Deus conceder a elas essa capacidade.
Então, assim é a forma que eu uno essas duas verdades que a Bíblia nos diz. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que Deus chama a todos e em todos os lugares a crerem, a confessarem o Senhor Jesus Cristo. Então, todos podem fazer isso. A questão é, só farão, só decidirão crer em Cristo aqueles que obtiverem de Deus essa fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui você tem um texto muito claro em defesa da graça irresistível de Deus. Que doutrina calvinista é essa? É a ideia que, a menos que Deus trabalhe em você por meio da sua graça, você jamais responderá em fé ao Criador. Então, aqui você tem um texto que é muito claramente mostrando que a salvação ela é monergística e não sinergística, ok? Então, um tempo atrás, eu estudando esse texto, coloquei na minha conta no Facebook que você pode, inclusive, dizer o seguinte: eu não tenho o mérito de crer em Cristo, eu tenho a sorte de crer em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu tive sorte. Só que não é uma sorte vinda do acaso. Eu tive sorte porque Deus me quis, porque Deus quis dar isso para mim. Sorte a minha que Deus quis conceder a mim a fé, ok? Então o apóstolo Pedro avança. Aqui a expressão igualmente preciosa, ela é uma palavra só na língua grega, que é a palavra isótimon, de iso, que significa igual, e time, que significa honra. Então, a fé que os recipientes daquela carta e, consequentemente, todos nós obtivemos, ela é uma fé que possui o mesmo valor que a fé obtida, o mesmo valor da fé obtida pelos apóstolos. Ou seja, no que tange à salvação, o valor da fé que os apóstolos tiveram é o mesmo valor da fé que nós temos. Então, quando o aspecto é soteriológico, então nós estamos no mesmo pé de igualdade dos apóstolos. Quando o assunto é eclesiológico, ou seja, no que diz respeito à condução da igreja, à administração, às funções na igreja local, então nós não estamos em pé de igualdade com os apóstolos, ok? Mas no que tange à soteriologia, ou seja, a nossa salvação, a fé no Senhor Jesus Cristo que você teve é a mesma e de igual valor da fé que os apóstolos tiveram. Veja que ele diz que a fé, essa fé igualmente preciosa, ela é na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa partícula na aqui, ela nos causa um certo problema, porque ela pode ser traduzida da língua grega de duas formas. Tanto ela pode ser traduzida como com base na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como ela pode ser traduzida como aquilo que nós cremos na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que a primeira tradução ela é a mais provável, ela é a mais coerente aqui com a teologia do Novo Testamento, que mostra que é por causa da obra de Cristo, que nós cremos em Deus. Então a fé, ela não é uma fé na justiça de Cristo, ela é uma fé através da justiça de Cristo, ela é uma fé que é disponibilizada por causa da obra
do Senhor Jesus Cristo, da obra de justiça de Cristo na cruz do Calvário. Também um outro detalhe aqui na introdução é que essa expressão Deus e Salvador Jesus Cristo, ela aqui é um uso de uma regrinha chamada regrinha de Granville-Sharp, GS, a regra de Granville-Sharp. Que regra é essa na língua grega? É quando você tem dois substantivos unidos por uma conjunção aditiva que não são introduzidos por um artigo. Então, se fosse na justiça do nosso o Deus e Salvador Jesus Cristo, então você teria a designação de duas pessoas, de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mas essa regrinha na língua grega nos mostra que aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma afirmação da divindade de Cristo, que aquele que providenciou a justiça na cruz do Calvário é o Deus Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele é um Deus Salvador. É essa a ideia do apóstolo Pedro aqui, que é por meio da obra de Cristo que nós obtivemos fé. Por meio da obra de um Deus Salvador que nós obtivemos fé. E então ele faz a saudação tipicamente cristã, graça e paz. Por que tipicamente cristã? Graça era a saudação tipicamente grega, paz, shalom, era a saudação tipicamente judaica. Visto que a igreja ela é a união de judeus e gentios no mesmo corpo, os cristãos costumavam saudar uns aos outros assim, graça e paz. E veja que ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o apóstolo Pedro deseja que o povo a quem ele está recebendo, o povo que está recebendo a sua carta, tenha graça e paz multiplicadas da parte de Deus. Mas como é que isso ocorre em nós? Ele responde, no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, Jesus nosso Senhor. A palavrinha conhecimento aqui, irmãos, ela é vital. Por quê? Porque para os falsos mestres, a salvação vinha por meio do conhecimento. Por isso que o povo era dividido em duas classes. Aqueles que tinham um conhecimento mais valioso, eles formavam uma casta superior. Aqueles que tinham um conhecimento menor e menos valioso, formavam uma casta inferior. Pedro está dizendo que na fé cristã, a salvação é dada por meio da fé que é obtida de Deus e que ela tem igual valor para todos. Mas nós crescemos na graça de Deus, crescemos na paz com Deus, à medida que nós crescemos no conhecimento, ou seja, no relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui você já não tem mais a regrinha, certo? A regrinha de Granville-Sharp, porque você tem aqui um de antes de Deus e um de antes de Jesus. Então ele está falando aqui agora a respeito do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto maior é o nosso relacionamento com Deus, mais nós recebemos e crescemos na graça e na paz com o nosso Deus. Então, a grande lição aqui, irmãos, para as nossas vidas, é que não há crescimento na graça e na paz com Deus, ou seja, não há como você receber mais da graça de Deus se você não trabalha mais o seu relacionamento com Deus. Então, a fé, ela é algo que você recebe
sem nenhuma decisão sua, sem nenhuma ajuda sua. Mas a santificação, não. Aprove a Deus trabalhar junto conosco a nossa santificação, ok? Então, Deus diz para que nós sejamos santos, para que nós busquemos a santidade. Mas Ele nos concede a sua graça, Ele nos concede o seu Espírito. Então, quanto mais nós buscamos um relacionamento mais próximo com Deus, quanto mais nós utilizamos os meios da graça de Deus, como a leitura bíblica, a oração, a comunhão com os santos, mais nós recebemos da graça e da paz de Deus, ok? Então é isso, pessoal. Nós vamos continuar na próxima aula a nossa análise a partir do versículo 3, porque nessa primeira sessão nós vamos analisar até o versículo 11. Vamos parar por aqui na saudação, vocês viram que tinha muita coisa para se ver aqui. Na próxima aula, então, nós já vamos analisar o versículo 3, depois de lembrarmos rapidamente do que nós vimos aqui nos versículos 1 e 2. Então, espero você. Até a próxima aula. Deus te abençoe.